Então veja bem, num período em que o sol estará aí 7 vezes mais quente, as águas transformadas em sangue, coisas terríveis, então é proclamado, esse Deus que fez o céu, a terra, o mar, as fontes de água, que criou todas essas coisas, está dando a oportunidade, a última oportunidade para vocês. Decidam-se, é a última oportunidade. Deus ama tanto que está dando ainda uma oportunidade para vocês. Então essa é a proclamação do final da grande tribulação. Nossa conclusão diz: conforme vimos, a palavra de Deus será amplamente proclamada durante a grande tribulação. E muitas serão as conversões nesse período. Deus não ficará sem testemunho. Os crentes dessa geração, da nossa geração, porém, porfiaremos por tomar parte no arrebatamento da igreja. Se hoje já enfrentamos dificuldades para professar a Santíssima Fé, quanto mais naqueles dias. Este é o momento da oportunidade. Por que desperdiçar um momento como este? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então veja bem, durante a grande tribulação, é claro, existirá a pregação do Evangelho, existirão aí as conversões. Agora, você quer mesmo ficar para essa época? Se hoje já está complicado, imagine nessa época. Será que você, chegando nessa época, vai mesmo se converter? Se hoje você já está aceitando o engano de Satanás, que ele nem está governando, imagine essa época, quantos serão enganados? Quantos escolherão aí as oportunidades criadas para os seguidores de Satanás? Então, será um privilégio para quem tiver a marca de Satanás aí, do governo do Anticristo. Quem pensa aí muito em dinheiro nessa época, então, se dará bem só quem tiver a marca. Então, veja bem, hoje você já acha complicado, imagina essa época, que será um grande engano aí sobre a terra. E depois ainda uma grande perseguição sobre aqueles que não seguirem o Anticristo. Então não pense nem por um minuto em fazer parte dessa época. É terrível essa época. Jesus está te dando a oportunidade hoje de arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Agora, neste momento. Tome a decisão de seguir a Deus, de servir a Deus. Entregue a sua vida para Deus agora. Nós vamos orar agora. Se você deseja, aceite agora Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Ele deu a vida por você na cruz do Calvário, para que você fosse salvo, fosse perdoado de todos os seus pecados. Aceite o sacrifício dele. Ele levou os seus pecados sobre ele na cruz. Creia nisso, se arrependa agora. Comece uma vida nova. Você errou, você pecou, você tropeçou, você já aceitou Jesus, mas caiu. Levante-se agora. Deus estende a mão para você. Levante-se. Deus ama muito a todos nós. E Ele está todo o tempo tentando nos levar para Ele. Sempre nos chamando, nos buscando. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Entregue a sua vida para Deus. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Senhor, essas vidas que agora estão ouvindo a Tua palavra. Ó Pai, muitos ainda não Te conhecem, mas muitos também Te conhecem e Te deixaram. Ó Senhor, tantos que estão, Senhor, vivendo de qualquer maneira. Tem misericórdia, Senhor, dessas vidas. Recebe-os agora, Senhor. Perdoa todos os seus pecados. Em nome de Jesus. Restruirei, contare, crucere, graça, clustere, machere. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que quando Jesus vier na glória, Senhor, que busque também a esses que estão agora se convertendo, que possa levá-los juntos, Senhor, no arrebatamento com a Sua igreja. Em nome de Jesus, salva, Senhor, agora essas vidas, enche-os do Espírito Santo, faz maravilhas nas vidas deles. Pai, aqueles que estão assistindo, ouvindo esta mensagem, que estão enfermos, em nome de Jesus, eu ministro sobre eles a Tua cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebam a cura, recebam agora o poder de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queremos informar os irmãos que aqueles que desejarem nos convidarem para estarmos aí na sua igreja, aqui está abaixo aqui o nosso endereço, temos aí o e-mail, temos aí o telefone para você entrar em contato conosco.
Vamos agora ao nosso questionário, onde estaremos trazendo aí as principais partes da lição, perguntas a respeito dessas partes e trazemos aqui as respostas corretas das perguntas e também as palavras para serem preenchidas aí nos lugares vagos, que você encontra esse questionário aí toda quinta-feira à noite no nosso site e em outros sites também. Vamos então ao nosso questionário. Dentro do nosso texto áureo, primeiro aí para completar. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Verdade prática, nossa segunda aí para completar. Apesar de sua influência e poder, o anticristo não poderá calar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus é para sempre. Na nossa parte 1 aí, a palavra de Deus após o arrebatamento, pergunta número 3. Por que muita gente ainda supõe que após o rapto da igreja a Bíblia Sagrada perderá sua inspiração? Tal crença origina-se de teologias e narrativas extravagantes e antibíblicas. Número 4. Por que podemos afirmar que a palavra de Deus é eterna? Então a própria Escritura testifica de sua perenidade. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 de Pedro 1,25. Ora, se a Bíblia viesse a perder a sua inspiração após o arrebatamento, como ficariam os últimos atos do plano divino? A propósito, será com base nas Escrituras que o Israel do milênio será reorganizado. Leia com atenção os últimos 8 capítulos de Ezequiel. Número 5. Por que a palavra de Deus é o fundamento do juízo final? Então, além do livro da vida, outros livros serão abertos no dia do juízo final. Conclui-se, pois, que as Escrituras Sagradas lá estarão. Nelas se encontram tanto as promessas quanto os juízos divinos. Apocalipse 20, 12. E cada um dos juízos de Deus é para sempre. Salmos 119, 160. Pergunta número 6. Posto que a Bíblia Sagrada não perderá sua divina inspiração, quem a proclamará após o arrebatamento da igreja? Então o Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo dos mártires. O Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo dos 144 mil. O Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo das 2 testemunhas. O Apocalipse mostra que esse trabalho ficará a cargo do anjo que percorrerá os céus com o Evangelho eterno. Então todos esses 4 grupos aí. Número 7. Se o Apocalipse mostra que haverá salvação após o arrebatamento da igreja, e que nesse período a palavra de Deus continuará a ser proclamada, perguntamos, estará o Espírito Santo na terra durante a grande tribulação? Sim, ele aqui estará. Número 8. Como conciliar a assertiva de que o Espírito Santo estará na terra durante a grande tribulação com 2 Tessalonicenses 2,7? Então, segundo a interpretação do pastor Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, no começo dos 7 anos da tribulação o Espírito Santo será afastado. E isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inspirada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação. Durante a tribulação, convencendo pessoas dos seus pecados, convertendo-os a Cristo e dando-lhes poder. Apocalipse 7, 9, 14, 11, de 1 a 11 e 14, 6 e 7. Parte 2, a proclamação dos mártires. Pergunta número 9. Quantos serão os mártires durante a grande tribulação? Então, os mártires durante o governo do anticristo superarão a todas as cifras já registradas. Será o holocausto dos holocaustos. Número 10. Qual a identidade dos mártires durante a grande tribulação? Então, chamaremos de mártires aquele que na grande tribulação arrepender-se-ão dos seus pecados e se recusarão a adorar a imagem da besta e a receber o seu código. Eles serão mostrados no Apocalipse como uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Apocalipse 7, 9. Número 11. Como será a fé sob o martírio? Então, por causa de sua postura confessante e testemunhal, os crentes serão degolados pelo governo do anticristo. Apocalipse 24. Eles, porém, não temerão perturbar o império do mal com o evangelho do reino. Parte 3, a proclamação dos 144 mil. Então, número 12. Além dos mártires oriundos de todos os povos e nações, que grupo haverá de convertidos durante o governo do anticristo? Então, um grupo de 144 mil judeus, que também estará confessando a Cristo nesse período. Número 13. Qual a identidade dos 144 mil? Então, são israelitas que se converterão a Cristo logo após o arrebatamento da igreja. Apocalipse 7, de 1 a 8.
precederão a conversão nacional de Israel, que se dará no final da grande tribulação, Zacarias 12:10. Por isso são tratados por Deus como as suas primícias, Apocalipse 14:3. Número 14. Qual é a elevada posição dos 144 mil? Inferimos do texto sagrado que Deus os tomará para si após os terem assinalado. Mais adiante, João os vê no monte Sião, acompanhando o Cordeiro, João 14:1, em sua testa o nome do Pai e do Filho. Parte 4. A proclamação das duas testemunhas. Número 15. Se bastou Moisés para perturbar o Egito e Elias para conturbar o reino apóstata de Israel, o que não farão dois profetas semelhantes a eles atuando conjuntamente? Então isso se dará durante o governo do anticristo, quando duas testemunhas estarão sendo usadas por Deus ali. Número 16. Qual a identidade das duas testemunhas? Moisés e Elias? A Bíblia não diz. Não precisamos ter voz quando a palavra de Deus se cala. São eles, as duas oliveiras e os dois castiçais que se encontram diante de Deus, Apocalipse 11:4. Número 17. Como agirão esses dois profetas no reino do anticristo? Estão desmascarando o anticristo como emissário de Satanás e proclamando sobre toda a terra os juízos divinos. O seu ministério durará 1260 dias, Apocalipse 11:1-3. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, Apocalipse 11:6. Número 18. Como se dará a morte das duas testemunhas? Terminado o seu ministério de 42 meses, a besta os matará. Expor-lhes-á os corpos na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, Apocalipse 11:8. Todos se alegrarão com a sua morte. Número 19. Como se dará a ressurreição das duas testemunhas? Depois de 3 dias e meio, Deus enviar-lhes-á o Espírito de vida, pondo-os de pé à vista de todos. Em seguida serão levados para o céu. Logo após o seu arrebatamento, a cidade será abalada por um grande terremoto, Apocalipse 11:11-13. Parte 5. A proclamação do anjo. Número 20. Qual é a ação do anjo evangelista que aparecerá no final da grande tribulação? Então os anjos são criaturas divinas cuja função é adorar a Deus e zelar pelos que hão de herdar a vida eterna. Isaías 6:1-3 e Hebreus 1:14. No Apocalipse, são encarregados de ministrar os juízos divinos. Pergunta 21. O que vem a ser o evangelho eterno pregado pelo anjo do final da grande tribulação? Então é o evangelho que pregamos e que às vezes é chamado o evangelho do reino, Mateus 24:14. É o evangelho que vem sendo proclamado desde o Gênesis. Sim, é o evangelho que um dia Abraão ouviu do próprio Deus, Gálatas 3:8. Será este também o evangelho a ser anunciado por ocasião do governo do anticristo. Número 22. Como será a mensagem do arrependimento dessa época? Então, não obstante a igreja já ter sido arrebatada, Deus, em seu inexplicável amor, continuará a estender a sua graça ao mundo perverso e impenitente. Através de seu anjo, insta todos ao arrependimento. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14:7. Mesmo na pior apostasia da humanidade, Deus insistirá com os filhos de Adão, buscando levá-los ao arrependimento. O último aí é a conclusão. Pergunta 23 para completar. Conforme vimos, a palavra de Deus será amplamente proclamada durante a grande tribulação, e muitas serão as conversões nesse período. Deus não ficará sem testemunho. Nós, os crentes dessa geração, porém, porfiaremos por tomar parte no arrebatamento da igreja. Se hoje enfrentamos dificuldades para professar a Santíssima Fé, quanto mais naqueles dias. É este o momento da oportunidade. Por que desperdiçar um momento como este? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.